Olá, meu nome é Carlos Eduardo Pompilho, eu sou médico clínico e intensivista e estou participando aqui do projeto do Covid-19 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre comunicação com os familiares. Como todo mundo sabe, a pandemia pegou a gente de surpresa, um pouco de surpresa nesse ano de 2020, e a infectividade do vírus, ela, por ser tão alta como a gente já sabe que fez com que uma situação bastante peculiar se apresentasse para os nossos pacientes que estão internados aqui. E que situação é essa? A situação de que eles simplesmente não podem receber visitas. Então, essa é uma situação inédita para nós, não é? É uma situação inédita para muitos pacientes que já tiveram entes queridos internados nos hospitais, mas infelizmente as visitas elas expõem os visitantes a um grande risco de contágio e como é uma área de exposição biológica grande, uma UTI ou aqui o hospital de uma forma geral, a gente não pode permitir as visitas. Então, como é que a gente faz para passar as notícias para os familiares? Como é que a gente faz para fazer com que essas pessoas minimizem a saudade, a preocupação que elas têm com os seus entes queridos, né? A gente criou alguns mecanismos para poder minimizar isso. É óbvio que nunca isso vai ser substituído. A ideia de você poder pegar na mão de um familiar seu, ela é sempre muito importante e jamais será substituída. Mas a gente conseguiu, de algumas formas, minimizar isso e permitir que algumas pessoas pudessem realmente ter alguns momentos bastante felizes na unidade de terapia intensiva. Eu vou passar algumas coisas para vocês, algumas rotinas que a gente criou na nossa unidade, que eu acho que foram importantes para a gente conseguir fazer com que os pacientes se sentissem um pouquinho melhor. Então, como é que a gente faz? Todos os dias, os médicos que são diaristas da UTI, o que são médicos diaristas? São os médicos que passam diariamente e que dão as condutas. Aos médicos diaristas pertence a coordenação clínica e a condução dos casos e as tomadas de decisões mais importantes, não é? Os médicos diaristas se contrapõem aos médicos plantonistas, que ficam um dia inteiro, às vezes 12 ou 24 horas, dentro da unidade de terapia intensiva. Esses médicos são médicos plantonistas que cuidam das intercorrências, dos problemas gerais dos pacientes ali, né? Então, assim, os médicos diaristas, que são os coordenadores da UTI, eu tenho o Dr. José Otto, que compartilha essa função comigo na nossa unidade. Optamos, então, por conversar diariamente com os familiares. A gente toma os telefones e a gente tenta ligar mais ou menos no mesmo horário. Normalmente, às vezes, a rotina da UTI não permite isso para a gente, mas a gente liga para passar as informações. Passar as informações técnicas para um familiar que normalmente é leigo, que não entende muitos procedimentos de UTI, já em si um desafio, né? Você explicar o que é uma ventilação mecânica, você explicar o que é um choque, o que é um paciente que está precisando de diálise, já é um desafio. Por quê? Porque são procedimentos técnicos, muitas vezes de difícil compreensão, e você tem que tornar aquilo de uma forma bastante compreensível, né, para a pessoa entender, para a pessoa saber e principalmente captar a gravidade do problema, né? Isso é o que é o mais importante. Então, a gente já tem esse problema inicial, que é passar esses conceitos para os familiares, né? A segunda coisa que foi muito interessante e que todo o comitê de crise e as pessoas que estão responsáveis aqui pelos pacientes de Covid no Hospital das Clínicas permitiu foi a aquisição de um tablet onde a gente pode fazer videochamadas. É claro que nem todos os pacientes têm condições de fazer videochamadas, mas aqueles que estão mais acordados e que são aqueles mais vulneráveis na UTI, sim, porque os outros pacientes que ficam sob sedação, eles não têm, eles têm o sensório deles
desconectados, eles ficam dormindo, né? E eles não têm contato com o meio, então eles não têm esse tipo de percepção. Mas os pacientes que estão com catéter, estão com uma insuficiência respiratória leve, esses sim ficam percebendo tudo o que acontece, tem noção dos cuidados, cada barulho que acontece, cada picadinha que eles levam para ver glicose no sangue, cada vez que o aparelho aperta para medir a pressão, tudo isso vai deixando eles muito estressados, não é? E sempre conversando com pessoas de máscara que eles não reconhecem direito, então tudo isso vai ficando bastante, vai se tornando bastante estressante para eles, né? Então a ideia de a gente tentar fazer uma ligação, uma videochamada com o tablet na família, a gente avisa antes, né? Tem todo um protocolo para você conversar, para você tentar estabelecer a conexão, verificar se está tudo certinho e depois virar o tablet para o paciente conversar. É muito interessante. A gente teve experiências maravilhosas com isso, pacientes realmente que estavam meio confusos até, quando vê o netinho na tela do tablet, tem aquela, sabe, aquela injeção de ânimo, assim, aquela reanimada assim, que a gente vê nitidamente, né, nos olhos da pessoa. Muitos se emocionam, e aí todo mundo se emociona, a equipe, as enfermeiras, os médicos, os fisioterapeutas. Então, assim, é uma experiência muito interessante, muito intensa, e é uma coisa que, assim, eu acho que algumas pessoas realmente deviam passar por isso e ver o que é você ter o familiar isolado, né, num lugar completamente estranho, com uma doença que é potencialmente letal, com outras pessoas se expondo a esse tipo de risco e tentando cuidar e dando tudo ali para que aquele paciente melhore, né? Acho que a experiência é uma experiência que marcou minha vida. Eu, como médico já um pouco mais experiente que sou, marcou de uma forma impactante minha vida, e acho que marcaria a vida de qualquer pessoa que tivesse dúvida do tipo de operação que está sendo feita, do tipo de situação que nós estamos vivendo na nossa sociedade agora, tá? Então, isso tudo ajuda a humanizar, né, o nosso cuidado, humanizar o estado do paciente na unidade de terapia intensiva. E é isso, acho que eu tinha para falar, em função de toda essa experiência que nós estamos acumulando aqui com esses casos todos do Hospital das Clínicas. É uma honra para mim, eu volto a repetir, participar disso, e até uma próxima, quem sabe a gente fala mais algumas experiências, tá bom?